Oi, meu querido irmão. Foi assim que eu o chamei na primeira vez em que o vi, lembra-se? Estamos felizes em vê-lo, mas sabemos que tem sido uma época difícil para a América. Como você está indo? Considerando-se tudo, estou indo bem. Sendo um corretor do mercado de ações, eu me identifiquei com algumas das pessoas das firmas de corretagem no World Trade Center. Muitas delas não conseguiram escapar. Eu sei que todos escolhem o roteiro, mas nós não escolhemos isso nesse nível, e tem sido uma experiência terrível para muitas pessoas e suas famílias, e isso fez com que os americanos se sentissem menos seguros, pelo menos temporariamente. Tenho certeza de que vocês sabem disso, mas uma semana depois dos ataques, eu fui com meu irmão, que veio da Flórida, assistir ao jogo dos Red Sox em Fenway, como uma maneira de dizer que os terroristas não iriam afetar nossas vidas. Uma coisa que realmente me fez sentir muito bem, foi durante a pausa do sétimo tempo, quando todos os fãs que geralmente vaiam os Yankees se levantaram e cantaram, New York, New York, como uma maneira de demonstrar nosso apoio pelas pessoas da Big Apple. Para todos nós que estávamos lá, foi muito comovente. Sim, uma maneira de se unirem. Muitas pessoas em Nova York ficaram sabendo disso, e ficaram agradecidas. Eu preciso dizer que você fez um bom trabalho com seu perdão, no dia dos ataques. Eu estava tentando juntar partes diferentes do nosso livro, e não tinha assistido à TV antes dos ataques. Quando eu realmente comecei a assistir a ela, demorou um pouco para eles dizerem o que estava acontecendo. Quando eles disseram que uma das torres tinha caído, eu mal pude acreditar. Pensei que devia ser um engano. Aquilo tudo não poderia ter caído. Quando a segunda desabou, eu quase me perdi. Mas aí você se lembrou de J. Sim, isso nunca falha. Logo que eu me lembrei dele, a separação terminou. Ela nunca aconteceu. Entretanto, é em uma situação como essa que pode parecer um pouco impróprio deixar de sentir simpatia pelas vítimas. É claro. Como você sabe, nós não temos nada contra ser apropriado. Você ainda pode se identificar com elas como Cristo, e não existe diferença entre se sentir mal e se sentir culpado. Um leve aborrecimento não é diferente de um ódio ou pesar tremendo. A ideia de níveis foi feita por você. Lembrar-se da verdade pode trazer-lhe paz, não importando qual evento ou pessoa esteja sendo perdoado. Uma vez que você se lembre da verdade, estará fazendo o seu trabalho. Algumas vezes, seu sonho parece muito bom, mas, então, sem aviso, ele se torna um pesadelo. Isso é o restabelecimento da separação de Deus. Entretanto, nem o mal nem o bem que parecem precedê-lo são verdadeiros. Como o curso lembra, os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles, e assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse ínterim, a realidade não desapareceu. Você vai querer se certificar de continuar a perdoar, não importando o que pareça acontecer. Isso é uma tentação para considerar-se um corpo, primeiro por reagir como uma pessoa às tragédias que aconteceram no dia 11 de setembro, e depois, por se identificar como um americano e responder como um. De modo algum, um americano correto vai aceitar uma coisa dessa sem reagir, certo? Então, aí está você, direto no mesmo círculo vicioso, a menos que perdoe. Se algumas pessoas pensarem que seria errado perdoar uma coisa dessas, e ensinar apenas o amor ao invés do medo, então, talvez, elas devessem se lembrar de que as pessoas loucas que cometeram esses atos, nunca o teriam feito, se apenas alguém tivesse tirado um tempo para ensiná-las a perdoar. Em um caso desses, a maioria dos cristãos nem mesmo se importa em perguntar o que Jesus faria. Isso é assim, porque a resposta não iria satisfazer seus sentimentos. Como já dissemos antes, a resposta sempre seria a mesma, ele perdoaria. Não existe discussão sobre isso. Se ele perdoou as pessoas por terem matado seu corpo, você realmente acha que ele iria retaliar agora? É claro que estou falando sobre o J histórico, que não fazia concessões, e não sobre o ícone religioso e insensato J vale tudo. Eu digo isso para os cristãos que têm ouvidos para ouvir. Em relação aos ataques na América,
vamos falar rapidamente sobre a melhor maneira de agir em casos assim. Lembre-se sempre de que seu estado mental e o objetivo resultante que você vai alcançar estão em suas mãos, porque existem apenas duas coisas que você pode fazer: julgar, como uma expressão do medo, ou perdoar, como uma expressão do amor. Uma percepção leva à paz de Deus, e a outra leva à guerra, como o curso ensina. Vês a carne, ou reconheces o espírito. Não é possível nenhuma transigência entre os dois. Se um é real, o outro tem que ser falso, porque o que é real nega o seu oposto. Não existe nenhuma escolha na visão, exceto essa. E as lições a serem aprendidas são apenas duas. Cada um tem o seu resultado, em um mundo diferente. E cada mundo decorre com toda a segurança da sua fonte. O resultado certo da lição, segundo a qual o Filho de Deus é culpado, é o mundo que vês. É um mundo de terror e desespero. Está totalmente a seu cargo, onde você quer construir seu tesouro. E também qual caminho espiritual você quer usar para ajudá-lo, se você escolher construir seu tesouro no céu. Se você escolher esse caminho, como nós fizemos em nossa última vida, então, pedimos que você simplesmente preste atenção ao que esse curso autodidata está realmente dizendo, então use isso, e não tente mudá-lo. Pois, como J explica, o Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus, para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado, e irá, portanto, mudar o significado, para preservar a forma. Tudo bem, eu não quero esperar, então, por favor, falem sobre a melhor maneira de proceder em questões como a tragédia de 11 de setembro. Pense em nossa conversa sobre a oração verdadeira e como receber orientação. É assim que você pode ser inspirado e receber soluções criativas para seus problemas, e isso se aplica a qualquer problema, sem exceção. Una-se a Deus e experimente seu amor, e as respostas no nível da forma virão a você, como uma extensão natural. Não pode haver melhor exemplo da solução inspirada de um problema do que a maneira com a qual Gandhi conduziu o Império Britânico para fora da Índia, sem ter disparado um único tiro. Sua não-violência, muito bem organizada e pública, finalmente mudou a opinião do povo britânico contra seu próprio exército e a favor da independência da Índia. É verdade, mas isso funcionou porque os próprios britânicos são muito civilizados. A não-violência não vai funcionar contra alguém que não dá a mínima se as pessoas vão ser mortas, ou que deseja entusiasticamente que elas sejam mortas. Você tem razão, mas isso traz um ponto importante. As respostas inspiradas são diferentes para situações e pessoas diferentes. Não existe uma única resposta para todos os problemas. A verdadeira inspiração vai se aplicar ao que quer que estiver acontecendo com você, agora. Para Gandhi, o que ele fez funcionou naquele lugar e naquela época. No seu caso, você pode ter um tipo diferente de problema, que peça uma solução ainda mais criativa. Como as pessoas vão poder ser inspiradas se não aprenderem o que produz a verdadeira inspiração e depois a praticarem? Nós mencionamos que, como a força mais poderosa na história desse mundo, os Estados Unidos têm muito mais responsabilidade do que qualquer outro país em relação a encontrar soluções criativas para os problemas. A política não é sua profissão escolhida, mas você deveria usar o que tem aprendido em sua própria vida e compartilhar sua experiência com os outros. Chegará o dia em que vai aparecer um presidente que saiba como se unir a Deus em oração verdadeira e encontrar inspiração genuína. O Espírito Santo trabalha com cada indivíduo aparente, caso a caso, e o foco de cada um sempre deveria estar em trabalhar com ele. Nós já falamos rapidamente sobre a ideia de fazer com que os Estados Unidos se tornem totalmente livres da sua dependência do petróleo, e não terem que estar envolvidos no Oriente Médio, exceto para fazer o bem. Parece que esse seria um ponto de partida lógico. Sim, seria, mas isso não vai acontecer tão rápido, e você, como um indivíduo, não pode fazer com que aconteça. Entretanto, você pode ser inspirado em relação ao que fazer em sua própria vida. Conforme cada um for aprendendo a fazer o mesmo, o mundo ilusório não pode evitar de se beneficiar ao mesmo tempo. Escolha entre a força de Cristo e a fraqueza do ego. O mundo está adormecido. Economize tempo em seu despertar,
e você não poderá deixar de ajudar os outros no nível da mente. Você realmente não vê o que o seu perdão está alcançando, mas eu lhe garanto que ele é vital, e o plano do Espírito Santo não pode estar completo sem você. O curso diz: as leis da percepção têm que ser revertidas, pois são reversões das leis da verdade. Seja uma parte dessa reversão de pensamento, concentrando-se em suas próprias lições de perdão, ao invés de nas de outra pessoa. Nós estamos honrados em ter participado com você desse projeto, para tornar mais pessoas conscientes da verdade. Isso não significa que você deveria tentar liderar outros. Isso é trabalho do Espírito Santo. Seu trabalho é segui-lo, e permitir que sua percepção aparentemente pessoal seja revertida. Se você se focalizar em suas próprias oportunidades de aprendizado, vai economizar um tempo incomensurável. Você ficou tão acostumado ao mundo ilusório do ego, dos corpos efêmeros, que vão ser necessárias determinação e disciplina adicionais para que continue a se libertar. Nós temos confiança plena de que você vai conseguir. Ao invés de aprisionar os robôs de figura de sonho, libere-os conforme eles encenarem algo para você. Algumas vezes, você pode querer usar pensamentos como esse, do livro de exercícios, para trazer seu dia para os trilhos certos. Hoje, deixo que a visão de Cristo contemple todas as coisas por mim, sem julgá-las, mas dando a cada uma um milagre de amor. Nunca se esqueça do processo de pensamento de perdão, que Pursa lhe deu. É dessa forma que o Espírito Santo quer que você pense, nesse nível, para ajudá-lo a trazer você para onde os níveis não existem. Na verdade, você nem vai se lembrar do conceito de níveis, quando o universo desaparecer, e você voltar para casa. Como o curso diz, não vais te lembrar de mudança e deslocamentos no céu. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles, aprendes o que evitar, e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta, que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. Quando estiver lendo o curso, você vai ver por si mesmo, que as coisas que nós dissemos sobre ele eram verdadeiras. A seguinte citação é muito representativa das afirmações que J faz sobre o sistema de pensamento do ego, que é o sistema de pensamento do mundo. A culpa pede punição, e o seu pedido é concedido. Não na verdade, mas no mundo de sombras e ilusões, construído sobre o pecado. Entretanto, o curso também ensina um sistema de pensamento distinto, que não pode ser misturado com o do ego, mas veio para substituí-lo. Você o está aprendendo bem. Você vai perdoar o mundo, da maneira que J ensina a você, assim como ele o fez. Estamos salvos de toda a ira, que pensávamos pertencer a Deus, e descobrimos ser um sonho. Eu acredito em você. Eu sabia que tinha que haver mais em relação a J, do que aquilo que as igrejas me diziam, enquanto eu estava crescendo. Muito disso, de alguma forma, tem uma ligação familiar com esse assunto. Eu entendo que o sistema de pensamento do amor era exatamente o que a atitude de J refletiu, quando vocês estavam lá com ele há 2000 anos. Com certeza. Não havia mais nada nele além de amor. Seu perdão era perfeito. E o seu, vamos chamar assim, estilo, algumas vezes direto, de ensinamento, foi estritamente para o meu benefício. Seu, e dos outros. Algumas vezes, temos que passar dos limites, para levar alguém a prestar atenção. Hoje em dia, nessa época, isso iria se aplicar a muitos outros membros da sociedade louca e barulhenta na qual você parece viver. Você, querido irmão, está firmemente estabelecido na direção correta agora. Você está aprendendo o perdão perfeito aqui, como todos os mestres ascensionados fizeram, e o perfeito amor será tudo que você conhecerá no céu. Lembre-se, quando você desperta de um sonho, ele desaparece. Ele se vai completamente. Você não vai sentir falta de ninguém, porque todos os que você já conheceu e amou, vão estar lá, porque eles serão um com você. É impressionante. Tudo bem, então, vocês têm mais algumas instruções de última hora para o nosso livro? Pelo fato de você estar anotando as citações que usamos do curso, decidimos arranjá-las para que, na hora em que você terminar de escrever nosso livro, tenha usado exatamente 365 delas, uma para cada dia do ano. Essas citações, se lidas sozinhas,
constituem um lembrete do que um curso em milagres está dizendo. Embora algumas delas sejam parafraseadas, elas podem ser lidas na ordem exata, indo de uma nota a outra, e darão a apresentação de J em suas próprias palavras. Nós usamos apenas algumas delas mais de uma vez, e elas podem ser usadas durante o período de um ano, como um pensamento por dia, para ajudar a manter os leitores em seu caminho. Em qualquer caso, as pessoas podem escolher se querem usar nosso livro no futuro. E também, como você sugeriu há bastante tempo, você pode querer se livrar das suas notas, especialmente daquelas fitas onde gravou nossas vozes, logo que terminar o trabalho. Você não iria querer vê-las sendo exibidas na internet um dia desses. A parte disso, apenas termine o livro, e faça com ele aquilo sobre o que conversamos em particular. Não se sinta pressionado de forma alguma. Nossa mensagem é eterna. Legal, você sabe que algumas daquelas fitas não saíram tão boas de qualquer forma. Eu tive que preencher muitos espaços em branco. É uma boa coisa tomar notas. Você disse que o livro não tinha que ser uma transcrição literal de qualquer forma, certo? Certo. Você sabe que J também disse a Tadeu, e a mim, há 20 séculos atrás, que nós não deveríamos nos sentir pressionados. Ele disse que a salvação viria a cada mente, quando tivesse que vir. Enquanto ele estava lá em pé, em um corpo, que já deveria estar morto, ele nos avisou para apenas darmos às pessoas nosso amor, nosso perdão, e nossa experiência, e deixarmos o Espírito Santo cuidar do resto. Uau, isso deve ter sido incrível. Você sabe, eu gostaria de ter conhecido você quando era São Tomé, aposto que você era um cara bem interessante. Eu ainda não era um santo. Isso foi uma criação da igreja mais tarde, você se lembra? Na verdade, você realmente me conhecia quando eu era Tomé. De fato, você me conhecia melhor do que qualquer outra pessoa. O que você quer dizer? Nós dois somos muito mais próximos do que você imagina. Onde você quer chegar? Veja, Gary, você era Tomé. O que você quer dizer? Eu era Tomé? Você era Tomé há 2000 anos, e será eu na sua próxima vida. O que? Tudo isso é parte do roteiro, querido irmão, e você precisa desempenhar seus papéis. Você teve muitas vidas que foram bastante interessantes, e algumas que não foram tanto. Isso é verdadeiro para todos. Você está me dizendo que está aparecendo para você mesma, em sua vida anterior, e que eu sou você. Eu estava lá com Tadeu e J, há 2000 anos, como Tomé. Eu escrevi o Evangelho de Tomé? Eu vou ser você, uma mulher, na minha próxima vida? E essa será minha vida final, aquela onde eu realmente alcançarei a iluminação? Você entendeu. Muito bom, Gary. Você sabe que é preciso alguém com antecedentes espirituais para entender isso. Tente entender que eu vim ajudar você, e as outras pessoas através de você, e assim também Artem. Tudo isso é parte do plano holográfico de perdão do Espírito Santo. Você e Artem conheceram um ao outro em muitas vidas, incluindo aquela em que vocês eram Tomé e Tadeu. Você o conhece nessa vida também, mas vamos deixar que você descubra quem é essa pessoa. Terá mim, sua imagem corporal futura como Pursa, aparecendo para ajudá-lo nessa vida, é uma parte do plano, e reflete a lei do céu, de que eu acabei ajudando a mim mesma. É sempre você mesmo quem você realmente está ajudando. A propósito, você está vendo uma versão de 32 anos do corpo de Pursa, para ajudá-lo a prestar atenção. Acho que isso funcionou muito bem. Uma parte da sua mente conhece completamente o passado, o presente e o futuro. O Espírito Santo, olhando para trás do fim dos tempos, decidiu que, em alguns casos, ele iria usar o futuro para ajudar a curar o passado, assim como ele usa o presente para curar o futuro. O mundo realmente tem que se acostumar a pensar de maneira mais holográfica, ao invés da maneira antiga, linear. Então, eu sou sua pré-encarnação? Sim, mas tudo aconteceu realmente de uma vez só. Nós visitamos você agora de fora do tempo. Eu não sei o que dizer. Excelente. Uma qualificação muito boa para um estudante, lembra-se. Eu sei que é enlouquecedor. Acostume-se com isso. Você tem muitas coisas fascinantes armazenadas. Apenas continue fazendo sua lição de casa de perdão. Lembre-se, você precisa perdoar tudo, não importando o que pareça acontecer no futuro.
Apenas Deus é real. Nós pedimos desculpas, por não termos nos revelado antes, mas você não estaria pronto para aceitar a si mesmo como a reencarnação de um santo famoso, sem pensar que isso o tornaria especial. Agora, você está pronto para ver isso apenas como outra lição na sala de aula. A maioria das pessoas presume que só pelo fato de termos sido chamados de santos pela Igreja, isso tem que significar que aquelas vidas como dois dos discípulos originais, foram nossas vidas finais, aquelas nas quais alcançamos a mestria. Isso não funciona assim. Ninguém realmente pode julgar o nível de desenvolvimento espiritual de outra pessoa. Apenas o Espírito Santo tem todas as informações necessárias para fazer isso. Você não estava destinado a começar a se lembrar de que foi Tomé, até esse ponto no tempo. A razão pela qual você sempre teve aquele anseio de saber como era estar lá com J, como um estudante dele há 2000 anos, é porque você estava lá, e você era um estudante dele há 2000 anos. Você apenas estava tentando se lembrar. Posso entender isso. É como tentar se lembrar de um sonho que você teve à noite na cama na noite anterior, mas não conseguir tocá-lo. Acho que isso é como tentar se lembrar do céu, em uma base mais consistente também. Vou precisar me acostumar um pouco mais com isso. Não posso acreditar que escrevi o Evangelho de Tomé. Sim, mas sua vida como Tomé não foi sua última vida, e você finalmente escreveu outro livro espiritual conforme o tempo passou. Ele foi lido de maneira mais ampla, e levou muito mais pessoas na direção certa. Ele foi chamado de O Desaparecimento do Universo, e você vai terminá-lo poucos meses depois de nós partirmos hoje. De certa forma, você até poderia chamá-lo de Segundo Evangelho de Tomé. Ocupe-se, seu preguiçoso. É demais para que eu entenda tudo de uma vez. Não sei se eu gosto da ideia de ter estudado o curso em mais de uma vida, para me tornar iluminado. Algumas pessoas vão estudar o curso em mais de uma vida, e outras vão se iluminar durante a primeira vida em que o estudarem. Em qualquer caso, isso é um processo. Você fez um progresso tremendo, e vai continuar a fazê-lo. Como quase todas as pessoas, você tem algumas culpas escondidas muito profundamente, que nem conhece, que são o motivo de ainda ter um pouco de medo. Vai ser preciso ainda mais perdão, escavar a culpa inconsciente, para que você desperte completamente. É por isso que nós ficamos enfatizando o perdão. É isso que vai despertá-lo. Você já está no processo de despertar. Seus olhos estão se abrindo, e terminar a tarefa depois de apenas 2 vidas de trabalho é muito melhor do que ter mais uma centena de vidas para concluí-la. Eu lhe garanto que, sem o curso, seriam necessárias mais 100 vidas. E também eu sei por experiência própria que seu estudo do curso como Pursa será ainda mais fácil para você, porque você já terá uma familiaridade com ele por causa dessa vida. Eu vou me lembrar disso tudo durante essa próxima vida? Você ainda faz boas perguntas, querido irmão. De modo interessante, você vai se lembrar apenas do suficiente, e se esquecer apenas do suficiente disso, para tornar suas últimas experiências de aprendizado possíveis. Você vai procrastinar a leitura do livro que escreveu nessa vida, até bem depois da lição de perdão na universidade, que eu descrevi a você. Você vai estudar outras coisas antes dele, incluindo os materiais clássicos de Wapnick. Quando chegar o ponto da sua vida em que vai ler O Desaparecimento do Universo, você vai juntar as peças do quebra-cabeças, e se lembrar de tudo. Sua consciência terá se expandido, até a consciência de um mestre ascensionado, mas o fato de Arten estar na sua vida por algum tempo, ajudando. Vocês vão se lembrar de muitas coisas juntos. É claro que estou falando no tempo passado, porque isso já aconteceu para nós, e em um sentido mais amplo, tudo já aconteceu. Vocês dois foram capazes de perdoar tudo, e não guardaram mágoas. Vocês não tinham medo, porque não valorizavam coisas erradas, e escolheram a força de Cristo em cada oportunidade. Acidentalmente, nós não estamos usando nossos nomes reais daquela vida, ou então algumas pessoas no futuro iriam procurar descobrir quem nós somos. E isso iria complicar as coisas. Eu realmente tive o nome do sul da Ásia, mas ele foi modificado pelo bem dessas conversas. Cara, é engraçado como tudo se encaixa. Essa é a natureza de um holograma, mas ele também ainda tem que ser perdoado junto com o Espírito Santo, se você quer encontrar seu caminho para fora daqui. O desejo de achar seu caminho para fora daqui
só vem quando você reconhece a natureza verdadeira do universo ilusório. Não seja tragado pelo seu sucesso, e nem espere sempre concordância. Você não tem que esperar que todos no universo despertem e percebam a realidade. Você é muito afortunado por ter sido amigo, durante suas milhares de vidas, tanto de Jota quanto do Grande Sol. Se você alguma vez se sentir tentado a pensar que isso torna especial, então lembre-se disso. Todos, durante pelo menos uma de suas muitas encarnações ou encarceramentos, qualquer um dos dois termos seria preciso, ficariam muito felizes em ser amigos ou seguidores de alguém iluminado, que ainda pareça estar em um corpo. Algumas vezes, esse ser iluminado é famoso, ou pelo menos conhecido, mas geralmente não é. Nós lhe dissemos que a maioria dos iluminados não busca o papel de liderança, mas eles tendem a atrair alguns amigos e seguidores. E essa geralmente é uma experiência muito importante de aprendizado para essas pessoas. Nós também dissemos a você que Jota não foi tão famoso quanto João Batista durante suas vidas. Jota se tornou muito mais famoso depois da crucificação e ressurreição. Mas mesmo antes disso, ele tinha seus amigos leais e seguidores, o que incluía a nós. Hoje, existem pessoas mais afortunadas do que nunca, que são, ou serão iluminadas nessa vida, por terem a culpa inconsciente em suas mentes completamente curada pelo Espírito Santo. O número delas cresceu nas últimas 2 décadas, principalmente porque existem muitas pessoas estudando e praticando o curso. Você pensou que eu ia dizer que era porque o mundo é mais iluminado. Sinto muito, mas a salvação não tem nada a ver com uma massa crítica. As pessoas não podem ser iluminadas pelo pensamento de outras, ou simplesmente por estarem em sua presença. Mas, elas podem ser viradas para a direção certa. A maioria das pessoas que é iluminada hoje, ou logo será, não será mencionada nos anais da história espiritual. Isso não importa. Como poderia realmente importar em um sonho? Se elas verdadeiramente souberem que isso é apenas um sonho, então, por que iriam pensar que é relevante que outros saibam sobre elas? Os detalhes das suas vidas realmente significam alguma coisa? Não, mas ainda existem amigos que vão se beneficiar imensamente com o compartilhar das suas experiências. Você sabe de onde está destinado a continuar a aprender. Não existe substituto para ler o texto do curso e o livro de exercícios, mesmo depois que você já tiver feito as lições. Use sua mente para escolher entre o corpo e o espírito real, e fazendo isso, perdoe o mundo. É através do seu perdão que seu ego vai ser desfeito. Como o curso coloca de maneira tão comovente. A salvação é desfazer. Se escolher ver o corpo, contemplas um mundo de separação, de coisas que não são relacionadas entre si, e acontecimentos que não fazem absolutamente nenhum sentido. Esse aparece, e desaparece na morte, aquele, está condenado ao sofrimento e à perda. E ninguém é exatamente como era um instante antes, e nem será como é agora, e daqui a um instante. Quem poderia ter confiança, quando tanta mudança é vista, pois quem poderia ser digno se não passa de pó? A salvação é o desfazer de tudo isso. A constância surge na vista daqueles, cujos olhos a salvação liberou, da contemplação do custo da manutenção da culpa, porque escolheram soltá-la em vez de mantê-la. J deixou muito claro o quanto sua salvação é importante para ele. Enquanto seu ego é gradualmente desfeito, você fica cada vez mais próximo do início, daquele momento onde você cometeu o único erro, que resultou em todos os outros. Então, você vai ter que escolher mais uma vez, pela última vez, resultando no seu retorno ao céu e à unicidade eterna com Deus. J estará com você em cada passo do caminho, pois, como ele diz no livro de exercícios, eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Não poderia haver uma maneira melhor de encerrarmos nossas citações do nosso líder. Nós amamos você, J, e lhe agradecemos por sua luz eterna e orientação segura. Nós somos seus discípulos, até que o tempo tenha terminado para todos. E nós amamos você, Gary. Nós temos mais uma mensagem para você, mas você vai ouvir nossas vozes combinadas em uma, pois elas realmente são a voz do Espírito Santo, que é quem ainda estará aqui com você, quando nós parecermos ter partido. Eu um dia vou vê-los de novo? Isso está por sua conta, e do Espírito Santo, querido irmão.
Você deveria falar com ele sobre isso, como sobre tudo mais. Não vão ainda. Está tudo certo. Você vai ver. Tudo vai dar certo. Eu amo vocês, queridos irmãos e irmãs, que realmente são eu, mas ainda não sabem totalmente disso. Sejam gratos pela oportunidade de perdoar uns aos outros e, portanto, a si mesmos. Substituam suas mágoas por amor. Deixem suas mentes serem levadas à paz de Deus, e a verdade que está dentro de vocês virá à sua consciência.